Quando pensamos na imigração europeia do Brasil, logo imaginamos os italianos, os imigrantes italianos que vieram para trabalhar nas lavouras de café, principalmente. Mas antes dos italianos, o grupo mais marcante que chegou foi o grupo dos alemães, ainda lá no início do século XIX. E a história dessa imigração, a imigração alemã, é cheia de curiosidades, conflitos e até tragédias. Antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Se você deseja apoiar aqui o Lenguamare, é possível tornar-se membro com conteúdo exclusivo. A imigração alemã para o Brasil começou lá em 1824, pouco tempo depois da independência do país. O objetivo, de fato, do Império Brasileiro aqui era ocupar as terras do sul do país, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, as terras de fronteira, porque essa sempre foi uma região muito disputada entre nações europeias. Para isso, o Império Brasileiro ofereceu principalmente terras e ferramentas para essas famílias alemãs, que vinham em sua grande maioria da Renânia, Westfália e também de regiões do sul da Alemanha, regiões mais empobrecidas. Essas famílias eram assentadas aqui no Rio Grande do Sul, em cidades como São Leopoldo, que na verdade depois se tornou o marco da imigração alemã para o sul do Brasil. Ao contrário do que aconteceria depois com os italianos, os alemães não vieram em massa para as fazendas de café. Eles foram direcionados sobretudo para as pequenas propriedades familiares, onde poderiam cultivar a sua própria terra, e esse é um modelo fundamental para que a gente entenda como foi o projeto da imigração italiana e também o projeto da imigração alemã, que foram diversos. Mas com o crescimento do café em São Paulo, alguns fazendeiros também tentaram atrair imigrantes alemães para as fazendas de café. Seguia-se assim o sistema de parceria, onde o imigrante recebia passagem e moradia, mas ficava preso lá em dívidas enormes e impagáveis que nunca conseguia sair da fazenda. Só que isso rapidamente deu problema com a Alemanha, porque jornais alemães começaram a denunciar os abusos aqui no Brasil. O relato da mídia alemã naquela época, na Alemanha, é que os trabalhadores alemães no Brasil eram tratados praticamente como escravos e eram abusados sendo assim. Esse tipo de notícia repercutiu tanto na Alemanha que o governo parou com a imigração, começou a desaconselhar a imigração dos alemães para o Brasil e também a restringir. Isso significa que foi um golpe duro para aqueles fazendeiros que queriam os alemães nas suas fazendas para, digamos, prender eles nesse sistema. E claro que a imigração não diminuiu completamente para o Brasil, mas ficou restrita basicamente ao sul do país, nas colônias agrícolas. E caso você tenha ascendência europeia, então entre em contato com a Alma Cidadania para ver se você consegue reconhecer a sua cidadania. Cidadania italiana, portuguesa, alemã, enfim, espanhola, qualquer cidadania europeia, tenta falar com eles lá e diz que entrou através do canal Lenguamare, entrou em contato através do canal Lenguamare para receber um desconto aí no seu processo. Um processo que ficou muito famoso no país inteiro, talvez hoje as pessoas já não saibam mais, mas foi a famosa Batalha dos Muckers, que aconteceu em 1874 aqui no Rio Grande do Sul, em Sapiranga. Os Muckers eram liderados por Jacobina Menz Maurer, uma mulher que dizia ter visões religiosas e se apresentava como enviada por Deus. Ela e seus seguidores pregavam uma vida comunitária de cura espiritual, mas rapidamente entraram em choque com vizinhos, autoridades locais e até com a igreja. O movimento de Jacobina foi acusado de fanatismo, crimes e até assassinatos. O conflito explodiu em violência, casas foram incendiadas, colonos foram mortos e o exército brasileiro foi chamado para intervir. O confronto terminou com a morte de Jacobina e de muitos de seus seguidores. Esse episódio da Batalha dos Muckers marcou a imigração alemã no Brasil. Mostrou não somente a dificuldade de adaptação, mas também os potenciais conflitos que os imigrantes podiam causar, enfim, entrar em conflitos também com a população local. E enquanto os alemães se fixavam no sul do Brasil, o país enfrentava uma situação urgente, principalmente os fazendeiros. Como substituir a mão escrava nas fazendas de café? A escravidão entrou em crise a partir da segunda metade do século XIX e os fazendeiros paulistas precisavam de um novo contingente de trabalhadores. Como a imigração alemã, principalmente depois desse episódio da Batalha dos Muckers, começou a ser mal vista e na verdade foi até bloqueada na Alemanha, os fazendeiros se voltaram para outro local, a Itália. A Itália, recém-unificada, passava por uma grave crise econômica, havia excesso de população, pobreza rural e fome
várias regiões, sobretudo no norte, como o Vêneto e a Lombardia. Isso facilitou acordos com o Brasil. Assim, a partir de 1870 a 1880, começou a chegar em massa o imigrante italiano, agora sim destinado diretamente para as fazendas de café em São Paulo. Ao contrário do modelo de pequenas propriedades dos alemães, os italianos foram incorporados como colonos em sistema de parceria ou assalariados. Em pouquíssimos anos, os italianos se tornaram o grupo mais numeroso da imigração europeia do Brasil. No entanto, também houve problemas. Denúncias de exploração, de maus tratos dos colonos italianos chegaram ao país. O governo italiano, pressionado, publicou o Decreto Prinetti em 1902, proibindo a imigração subsidiada para o Brasil. Com a suspensão, ou seja, com o desincentivo da imigração italiana para o Brasil também, isso não significa que eles não vinham mais, mas começou a reduzir, o número, assim como dos alemães. O governo brasileiro, então, olhou ali para os espanhóis. Além deles, dos espanhóis, também começaram a incentivar a vinda dos portugueses, que, querendo ou não, sempre vieram desde o período colonial para o Brasil, só que houve esse novo momento aqui para ocupar não apenas o rural, mas também o urbano. No início do século XX surgiu um outro grupo, que foram os japoneses. Os japoneses no Brasil também se destacaram na agricultura e deram origem à maior comunidade japonesa fora do Japão. E lembrando, se o seu antepassado por acaso veio de Rovigo, Veneza, Vicenza, Verona, Belluno, Padova, Treviso, esses locais que pertencem à região do Vêneto, então o seu antepassado era vêneto, você pode aprender língua vêneta comigo, que era a língua que ele falava, a língua dos nossos imigrantes. Também tem o curso, é claro, de italiano, alemão, latim e bergamasco. Assim sendo, a imigração alemã teve um papel pioneiro e relevante na imigração europeia para o Brasil, mas não foi ela que sustentou as fazendas de café. Os conflitos, denúncias e até episódios como a Batalha dos Muckers ajudaram a criar a imagem de que o Brasil não era o melhor destino para os alemães. Isso, como vimos, abriu espaço para a imigração em massa de outros povos, principalmente os italianos, que marcaram profundamente a história do Brasil e ajudaram a moldar a sociedade que conhecemos hoje. Agora me deixa aqui o seu comentário na sua região, qual foi a imigração mais forte? Alemã, italiana, japonesa ou alguma outra imigração? Outra coisa marcante daquela época foi a teoria do branqueamento, que pregava que os europeus iriam assimilar os brasileiros não brancos e em pouco tempo todos os brasileiros se tornariam brancos. Se você quiser saber mais sobre isso, então assiste esse vídeo aqui.